vamos de Atlético agora, porque amanhã tem o Atlético Paranaense. Esse jogo é em Curitiba, jogo atrasado aí da 19ª rodada. Boa tarde, Vinícius Andrade. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Dimara? Boa tarde, Lélio Gustavo. Para todos que nos acompanham, feriadão, mas estamos aqui. Sempre, né, Dimara? Sempre. Inclusive no jogo amanhã também, que você acompanha com a gente aqui na FM O Tempo, a partir de 6 da tarde. É isso aí, Dimara. Vamos já falar sobre esta partida. O Atlético acabou de divulgar a lista de relacionados, tá? Daqui a pouquinho a gente vai passar aqui. Vamos fazer um mistériozinho aí, porque ele deve poupar, gente. Ele falou que não ia poupar, mas surpreendeu, tá, Dimara? Não poupou tanta gente. Não, vai praticamente com todo mundo, tá? Só um jogador aí importante que fica de fora, mas não é quem você tá pensando, não. Não? Então ele não poupou ele? Não. Mas talvez fique no banco, não fazer tanto né? Mistério, o que foi relacionado. Mas talvez fique no banco, entre no decorrer, porque ele falou que ele tá meio desgastado, né? O Hulk é fominha, tá, gente? Ele não gosta de ficar... É jogar sempre, né? O Galo, que é o 10º colocado, 42 pontos, está a 5 pontos do G7, então é uma partida importantíssima para o Atlético, mesmo que esteja também de olho na Copa Libertadores, na decisão do dia 30. O Galo não vence pelo Brasileiro há 4 jogos, empate com Fortaleza, depois a derrota para o Internacional, a derrota para o Atlético Goianiense e o empate com o Flamengo, falando só de Campeonato Brasileiro. Mas o Galo tem um bom retrospecto na Liga Arena, ou na Arena da Baixada, né? Como era chamado o estádio do Atlético Paranaense. Nos últimos 10 confrontos contra o Furacão, na casa deles, foram 6 vitórias do Galo, 2 empates e apenas 2 derrotas. E no retrospecto geral, 26 jogos do Atlético na Arena da Baixada, com 9 vitórias do Galo, 11 derrotas, 6 empates. Sabia, Edmar, que o Galo é a equipe que mais venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ao lado do Curitiba, que é um rival local, só que Curitiba com muito mais jogos, então o Atlético costuma regular na Arena. Eles devem estar adorando aí, a gente tá vendo algumas cenas do Atlético aí dos treinamentos, mas eles devem estar adorando essa informação lá, porque o Atlético Paranaense está desesperado. Interessante que dá a impressão, não sei se você tem essa impressão, mas eu tinha a impressão que o Atlético tinha mais dificuldades lá. Acho que são jogos meio tumultuados, não sei, né? Talvez seja isso e acaba dando essa impressão pra gente de que é mais complicado jogar lá, né? Nunca é fácil, né, jogar lá. Muita pressão, tem a questão do gramado sintético, mas até no retrospecto mais recente, o Galo tem se dado bem, com algumas vitórias importantes. Ano passado foi um empate pelo Campeonato Brasileiro e este ano é a primeira vez que as equipes estão se enfrentando, porque esse jogo ele foi adiado, tanto que é da 19ª rodada. Agora o Atlético não fica devendo mais nenhum jogo no Campeonato Brasileiro e as equipes ainda vão se enfrentar também em Belo Horizonte na última rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Galo podendo ser aí vai ser um time importante no futuro do Atlético Paranaense, que luta contra o rebaixamento logo no ano do seu centenário. Então o Atlético pode ser quem vai fechar a tampa do caixão ou o contrário, né? Sei lá, ou salvar, vai depender do... Gente, os mineiros tem uma história dessa, não? Rebaixa o cara na última rodada, né? Ou salva, depende muito dessa confusão, mas vamos lá para que o Lélio comente esses relacionados. Conta aí pra gente, ô Vini. Beleza, vamos passar então a lista de relacionados, porque existia até uma expectativa do Atlético poupar alguns jogadores pelo desgaste físico. Para quem tá na live, tá então na tela a lista dos relacionados. Eu vou ler aqui para quem está no rádio. Os goleiros Everson, Gabriel Delfim, Matheus Mendes. Aí o lateral direito, Mariano. Pela esquerda tem o Rubens, o Saravia também como opção pela direita. Tem os zagueiros Bruno Fux, Igor Rabelo, Maurício Lemos, Lianco e Batalha. O meia Bernard. Tem também o volante Fausto Vera, o meia Igor Gomes, o volante Otávio, o volante Paulo Vitor, o meia Gustavo Scarpa, os atacantes Allan Kardec, Alisson, Caio Maia, Daverson, Hulk, Palácios e Paulinho. Quem fica de fora então? Zaratio.
O Zarate que não atuou. Ele falou do Zarate também, né, Isso. que nem foi aproveitado, ele estava no banco, mas ele falou, ele ainda não está bem para ser aproveitado. Ele citou especificamente na entrevista depois do jogo do Flamengo, o Zarate e o Hulk, então a opção foi pelo Zarate. O Zarate fica em Belo Horizonte, aprimorando a parte física. Ele não está lesionado novamente, mas ele teve ali uma fadiga muscular no jogo contra o Flamengo, e tanto que ele não foi utilizado na partida pelo Campeonato Brasileiro na última rodada. Então o Zarate fica preservado, mas o Galo vai praticamente aí com força máxima. Não sei se o Hulk começa, ele também estava bastante desgastado no jogo contra o Flamengo do Campeonato Brasileiro, mas pelo menos no banco de reservas fica. A mesma questão do Paulinho, né, Lélio, que acabou ficando no banco na partida contra o Flamengo. Talvez pode ser que seja essa a opção do Milito, né? Ele vai com todo mundo, mas o que ele vai definir para começar o jogo a gente não sabe, né? Não sabe, mas o Zarate só de não ter jogado na quarta-feira já devia ter alguma coisa relacionada a esse desgaste e tudo mais. Agora, se o Hulk não estiver bem, não tem que jogar. E o Paulinho, nesse tipo de piso aí também, eu pouparia, entraria com alguém jogando ao lado do Davidson aí, provavelmente o Alisson ainda, mas observando, quem sabe até o Palácios, por que não? Mas vamos ver, o Atlético tem que pontuar, né? E lembrando, o Atlético Paranaense, quando teve chance, ele matou o Atlético, sabe? Verdade. E naquele rebaixamento de 2005 ele não perdoou o Atlético, não. Então, que a recíproca seja verdadeira. Uma dessas vitórias aí que o Vinícius deve estar citando aí, deve ter sido um atropelo de 5 que o Atlético Paranaense meteu no Atlético lá dentro. Verdade. Sabe? Então, até o Dagoberto debochou e não sei o quê. Então, quem apanha nunca esquece, né? Só pra lembrar. Teve o quê? Uma eliminação foi de Libertadores, aquela? Não. Aí o Atlético nunca foi eliminado pelo Furacão, não. Eu não lembro. Teve um jogo decisivo lá que teve até uma confusão. O que foi aquele? Eles ganharam 2-1 no ano passado, né? Na primeira partida da Libertadores. Mas eu me lembro de um jogo mais antigo, que era até o Dr. Rodrigo Lasmar mesmo, e que eles tiveram, o Atlético teve uma série de problemas lá, mas deve ter vencido o jogo, mas foi um jogo meio tumultuado, que o Atlético teve lá. Eu achei que não teve um negócio dele? No ano 2000, o Atlético eliminou o Atlético Paranaense então. Nos pênaltis lá na então Libertadores. Foi um jogo difícil, e talvez por isso que fique essa imagem. Agora, Lélio, só mais uma pergunta em relação a essas situações. O jogo do Flamengo na última quarta, né? E esse jogo contra o Atlético Paranaense. Você vê ou você acha que o Milito tá fazendo testes ou situações de jogo? Você conseguiu ver alguma coisa nesse sentido? Ou será que ele tá pensando em algumas situações já visando a final da Libertadores? Essa história mesmo do Zarate, pode ser porque o Zarate seja muito importante em relação a essa definição do campeão da Libertadores, né? Quando ele teve oportunidade, o Zarate foi escalado como titular contra o Flamengo aqui no jogo da volta da final da Copa do Brasil. Ou seja, é um jogador que o Milito conta para esta final da Libertadores. Senão, certamente, o que a gente imaginava é que ele estaria jogando para ganhar mais ritmo. Isso. E não, rapidamente já veio um desgaste, e pelo tempo que ele ficou parado, isso fica assim, mais complicado, porque pode você ter uma lesão muscular, como aconteceu agora recentemente com o Neymar lá na Arábia. Então deve ser esse todo cuidado, uma preparação especial aí, talvez visando até o jogo de quarta-feira contra o Botafogo. Para jogar aqui, o Atlético colocaria uma pressão muito grande na equipe carioca se obtivesse uma vitória jogando, só Deus sabe onde, né? Ou vai ser no Independência mesmo? Vai ser no Independência, Lélio, vai ser no Independência. E aí eu vi muita gente falando, né, Vinícius, já que o Lélio antecipou essa questão,
Eu vi muita gente falando, no Mineirão, não é no Mineirão porque o Mineirão tem show. Não é isso, gente. Efetivamente também tem isso, mas assim, é com portões fechados, né? Então, assim, independe muito. O Rafael Menin confirmou hoje de manhã pra gente essa informação, né? De que vai ser mesmo no Independência com portões fechados. E até hoje, né, para confirmar. Isso, o Mineirão vai receber a final do Campeonato Mineiro Feminino. Não é só, né? A final do Campeonato Mineiro Feminino. Mas, além disso, né, Edmar, como é portões fechados, não tem a presença da torcida, o Atlético vai querer também um custo menor em relação às operações ali do estádio. Então, o jogo contra o Botafogo na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, no Independência, sem a presença da torcida. A Arena MRV continua interditada por tempo indeterminado. Então agora, jogo a jogo, o Atlético ele vai pensando, né, onde mandará suas partidas quando for a equipe mandante, caso a Arena MRV ainda permaneça interditada. Vai ser uma reta final de Campeonato Brasileiro complicado, né? Sem a presença do torcedor pro Galo. Sempre é porque o torcedor, né? Ou a gente não pode chamar isso, né? Os justos pagam pelos pecadores. Verdade. E aí, depois daquele tumulto que vocês me arrumaram lá na Arena MRV, né? Agora não vão poder ver, né? Nenhum jogo. A final da Libertadores, obviamente, não tem nada a ver com isso. Então ela vai acontecer normal e tudo. Mas acontece isso. E o Atlético Paranaense, o que a gente pode dizer do furacão que está lá desesperado? Pois é, a situação do Atlético Paranaense não é nada boa, né? Nesse Campeonato Brasileiro, é o 18º colocado, 34 pontos, somente a vitória interessa ao Furacão, porque se empatar, permanece na zona de rebaixamento, se vencer, aí sim dá uma aliviada, pelo menos momentânea. É o terceiro pior mandante, tá? Deste Brasileirão. A gente sempre lembra muito do Atlético Paranaense pela força em casa, mas mas nesse Campeonato Brasileiro isso não tem acontecido. Nos últimos 11 jogos na Liga Arena, só venceu um, que foi justamente contra o Cruzeiro, aquela vitória por 3-0. Falando do time, conta com os retornos de Thiago Heleno, Fernandinho e do Christian. O Coelho e o Nicão também retornam. Tem os desfalques do Filipinho, o Madison, Mastriani e o Canóbio. Passando um provável Atlético Paranaense de Micael, Coelho, Beleze, Thiago Heleno e Esquivel, Eric, Praxedes e Nicão, João Cruz, Julimar e Pablo, o Atlético Paranaense do técnico Lúcio Gonçalves, que vai ter ali uma boa presença de público, está convocando mais uma vez os seus torcedores, que quase já esgotaram os ingressos. Teremos um estádio cheio, a Liga Arena praticamente lotada para este confronto tão importante de amanhã, Dimara. É verdade. E a gente sabe, né, pontos corridos, a questão da pontuação em casa é fundamental, né? E a questão do número grande de empates. Até vim olhar aqui quantos empates tem o Atlético Paranaense, até que não tem muito não, são 7, né? Mas, de qualquer forma, é aí que você vai deixando escapar, né, os pontos que seriam importantes. Agora, Vini, tem uma outra situação que está preocupando o Atlético, que é a questão do Arana, né? Exatamente. Acabou agora cortada, a gente até falava ontem no jogo da Seleção Brasileira, né, com a presença do Rodrigo Lasmar, que é o mesmo médico do Atlético, é o médico da Seleção Brasileira, e a gente dizia assim, bom, se o Rodrigo não autorizou o corte dele, não deve ser alguma coisa tão grave, porque, né, o Rodrigo é médico do Atlético, médico da Seleção Brasileira, já teria mandado ele voltar, só que o corte acabou acontecendo, né? Pois é, o Arana ele se machucou no treinamento da Seleção Brasileira, teve uma entorse no tornozelo direito. Não foi cortado, ele viajou com a delegação para Venezuela, mas aí numa reavaliação, os médicos da seleção, inclusive liderado pelo Rodrigo Lasmar, que é o médico do Atlético, entenderam que não dava para o Arana, ele então retorna para Belo Horizonte, fica em BH já se recuperando, iniciando esse tratamento, mas não é uma lesão que preocupa, pelo menos para o jogo da Libertadores no dia 30. É uma entorse? É uma entorse, uma entorse no tornozelo direito, não é uma lesão grave, vai dar tempo do Arana se recuperar e estar 100% no jogo da Libertadores. Ô Lélio, se a gente viu a falta que o Arana fez ontem no jogo da Seleção Brasileira, você imagina para o Atlético, né? Ah, sem dúvida alguma. Tomara que se recupere o mais rápido possível. Mas, então ele tá vindo para Belo Horizonte já fazer tá vindo hoje, Lélio, para BH. Então, é isso aí, é se recuperar
o mais rápido possível e ficar à disposição principalmente para o dia 30, né? Porque mesmo não tendo ido muito bem na decisão da Copa do Brasil, é titular absoluto, e o Rubens, a cada jogo que ele faz, ele me assusta mais. Não vive uma boa fase o Rubens, e ele tá pendurado, tá, no Campeonato Brasileiro. Então, se ele for pro jogo contra o Atlético Paranaense, deve ir e tomar o cartão amarelo. O Galo contra o Botafogo, na próxima rodada, ele fica sem lateral esquerdo, porque não vai ter o Arana, não terá o Rubens, se ele realmente aí tomar o amarelo. Pro jogo do Botafogo, E o Alonso ainda com a seleção do Paraguai, joga na terça-feira, então o Atlético não conta, né, com os jogadores ainda convocados pro jogo contra o Botafogo. Ficaria mais uma vez o Galo sem lateral esquerdo, que não é novidade nessa temporada. Agora, ontem eu tava assistindo ao jogo do Paraguai contra a Argentina, o Júnior Alonso jogando como lateral esquerdo, ele jogou, foi demais. É mesmo? Um dos melhores jogadores em campo na vitória do Paraguai em cima da Argentina, chegando à linha de fundo. Ele sabe cruzar melhor do que o Rubens, tá? Só pra avisar, ele sabe cruzar melhor do que o Rubens, por incrível que pareça. Tem gente que não gosta, não pode criticar jogador da base. Não pode criticar quem joga bem, porque quem joga mal merece crítica. Infelizmente o Rubens, pelo amor de Deus, aquele jogo que ele fez contra o Atlético Goianiense foi ridículo. Horrível. O do Maracanã também. O do Flamengo lá. Sabe? Então vai falar o quê? É só elogios? Vai tecer grande Rubens, tomou um baile do Wesley, parabéns, você foi muito bem. Não, tem que ser criticado. Agora o Alonso, vou te falar, que partidaça que ele fez ontem com a camisa da seleção paraguaia e jogando com a número 6. Interessante, né? E o Milito, obviamente a gente sabe que ele tá observando esses jogadores do Atlético, né? Também na história deles na seleção, né? Quem sabe ele tem uma ideia brilhante ali de mudar algum contexto, né? Ou, obviamente, durante uma partida, né? Lembrando que, obviamente, nesse próximo jogo não vai ter como, porque, né, eles ainda estão com a seleção. E treinador observa muito, e até o staff do treinador mesmo faz essa observação, né? Chega pra ele e fala assim, aqui, Milito, deixa eu te contar, não é que o menino foi bem lá, né? E traz esse retorno, né? Todos os atletas que estão convocados, eles continuam sendo monitorados, e o treinador do Atlético, junto com a sua comissão, eles assistem, se não ao vivo, mas depois assistem o VT dos jogos para acompanhar como está o desempenho destes convocados. O Alan Franco mesmo teve uma convocação que ele atuou como um lateral direito, praticamente, como um ala pela direita. No Atlético ele não desempenhou essa função, mas o Alonso na seleção paraguaia não é novidade, ele atua bastante como lateral esquerdo e, como o Lélio ressaltou, fez uma partidaça ontem. Como o Atlético tem o Arana, que é um lateral de seleção, também não tem disputa ali pela lateral esquerda. Eu tô dizendo assim, vai que, né? Mas não sabe da questão do Arana. Uma situação de jogo, vai que acontece alguma coisa com o Arana, o Alonso pode sim ser esta opção. Agora, Edmar, então como a gente já tem a lista de relacionados, já dá pra projetar o time. Olha, né? O Vinícius aí, Milito, atenção, time de Vinícius Andrade. Mas eu quero saber o seu e do Lélio, tá? Eu não tem nada a ver com isso. Assim. Ele que ganha bem pra fazer. Bom, como ele falou que agora vai jogar com força máxima no Campeonato Brasileiro, se tiver um ou outro poupado que comece no banco de reservas, dá pra entender que é muito pelo desgaste físico, mas não pensando já no dia 30, é pela questão física mesmo. Mas então dá pra imaginar o Atlético aí com o Everson, novamente com Saravia pela direita, e a zaga sendo formada pelo Batalha, Bianco, e aí vai o Rubens na esquerda. No meio de campo, Fausto Vera, Otávio, Zarate não tá disponível, então vai de novo o Gustavo Scarpa e o Bernard na frente. Paulinho, acho que dessa vez começa, como ele foi poupado no jogo passado, Paulinho e Hulk, se não der pro Hulk começar, Daverson. Agora, acho difícil, tá, o Hulk viajar pra iniciar no banco, né? Mas daí você tirou o Daverson, não, né? Tirei o Daverson, Paulinho e Hulk.
Ah, você acha que ele não vai Se não der colocar pro o Hulk, aí Davis? começa Paulinho e Daverson. Olha, interessante. O que você achou desse time aí do Vinícius Andrade? Não é o do Milito, né? Do Vinícius Andrade. Não. Se o Paulinho for jogar, é Paulinho, Daverson e Hulk. Aí sai o Bernardo, então, né, é o Léo? Bernard, sabe? Bernard tá muito mal também. Não faz uma jogada, absolutamente uma jogada, sabe? Então, não merece começar jogando, não. Aí eu prefiro, com sinceridade, vai jogar com 2 atacantes, eu prefiro que coloque o Igor Gomes. Pelo menos ele bate no jogador adversário, ele faz alguma coisa, ele faz, sabe? Porque o Bernardo não tá fazendo nada, absolutamente nada. Ou então, ele pode colocar o Alisson, coloca o Palácios pra jogar, faz uma coisa diferente. Vamos sair da mesmice também, né? Tá precisando. O Atlético não ganha, como você disse, no Brasileirão há 4 jogos. E juntando a Copa do Brasil e Libertadores, então já são 7. Isso. 7 jogos sem ganhar. Olha que eu pensava que eram 6, hein? Então são 7 jogos. 7 jogos. É muito tempo, É muito teve tempo empate com o River, pra teve ficar... sabor de vitória, né, Lélio? Não, teve a classificação contra o River, mas não ganhou, sabe? É muito tempo sem ganhar, cara. Um clube do tamanho do Atlético não pode ficar esse tempo inteiro sem ganhar e todo mundo achando normal. Não é possível. Não, isso aí não dá, não. Agora, obviamente, né, e assim, na minha concepção, se eu fosse treinadora do Atlético, eu tentaria isso que o Lélio falou, uma novidade. Sabe por quê? A impressão que a gente tem é que, vamos lá, o treinador do Botafogo pega aí os jogos do Atlético e tudo mais, se ele pegar os últimos, ele vai ver uma ausência de repertório danada. O Atlético é quase repetitivo. É repetitivo. Nas jogadas, né, no tipo de situação, é cruzamento na área, chuveirinho, cruzamento na área, chuveirinho, cruzamento na área, chuveirinho. Parece uma jogada ali ensaiada, mas muito marcada. Eu acho o Atlético muito sem repertório nesse momento. Não sei se o Lélio concorda. Você concorda, Lélio? O repertório parece que sumiu. É uma música só que tem pra tocar. É o chutão lá de trás pra alguém correr lá na frente. Não tem nada. Exatamente. Não acontece nada. Exatamente. Então, talvez essas situações aí de Palácio, Alisson, eu não estou dizendo nem que seja assim para um começo, para uma Libertadores, mas por possibilidades, né? Porque o que acontece? Esse jogo do Atlético é muito fácil de ser marcado, né? Porque vai ficando, você olha lá, todo jogo é a mesma coisa, Então, o treinador adversário fala assim, ok, ele pode ter talentos individuais, mas quando você vai pro coletivo, não sai muito disso. Até a escalação provável aqui que eu passei, pensando mais com a cabeça do Milito, que eu acho que ele vai mandar a campo, mas eu penso que é um jogo que dá pra você fazer alguns testes. Por exemplo, o que ele fez contra o Flamengo no segundo tempo, em que o Alisson entra pra jogar aberto pela direita, o Scarpa sai daquela faixa muito extrema da direita e passa a jogar mais centralizado. Por que não começar o jogo assim? Claro. Pra tentar algumas variações, como vocês estão falando. O Atlético, ele precisa se reinventar e também sair desse luto, porque a forma como o Atlético entrou contra o Flamengo na rodada passada era de um time completamente abatido. O luto da Copa do Brasil passou. Pensar pra frente, levantar a cabeça, porque o Galo ainda tem a possibilidade de se classificar pela Libertadores no Campeonato Brasileiro. Não é uma realidade distante. Não. Pode ter G8. Então, o Atlético precisa voltar a vencer. É muito tempo já de jejum, como o Lélio destacou. Eu também acho nessa parte, e quando a gente cobra essa questão de repertório, né, de opções e tal, é porque a gente tá todo dia no jogo, gente, tá vendo, não acontece nada, não muda nada, os jogadores estão do mesmo jeito, né, até na questão da força ali de vontade e tal, né, o próprio Scarpa, a gente vê ele correndo igual maluco, gritando com todo mundo, mas também não, né, não, ali dentro mesmo, eles mesmos, tentando fazer algo diferente, que seja até fugindo do que o Milito tenha programado para eles, porque eles têm essa possibilidade, né? É bom dizer isso, às vezes fica muito em cima do treinador, mas eles mesmos ali, eles têm a possibilidade. Você tá vendo que um atacante seu tá sendo marcado, você tá vendo que o outro, você tem que chegar pro seu treinador e falar, oi, não deu não.
A gente tem uma ótima notícia aqui. Vou pedir pro pessoal colocar a foto aí. O Nuremberg José Maria, 67 anos, o fotógrafo atingido por uma bomba na Arena MRV durante a final da Copa do Brasil, recebeu alta do hospital, tá voltando para casa, né, para continuar a sua recuperação, né, melhoras. Que dê tudo certo, né? A gente sente muito por tudo isso, né? A fala dele mesmo, não volto mais à Arena MRV, acho que é uma fala extremamente significativa, né? Lembrando que ontem aconteceram várias situações aí, né? O governo de Minas mesmo já determinou, né, que o policiamento militar volta aos estádios, isso é fundamental, né? Eles têm a expertise, né, de lidar com essas situações mais complicadas. Obviamente esse policiamento segue sendo pago pelos clubes e o governo deixou bem claro, vai ser criado, né, um esquema aí onde a polícia militar vai ter noção de quantos policiais ela deve ter por jogo, né, ou seja, os grandes jogos terão um policiamento maior, e mais, hein? Como serão pagos pelos clubes, né? Se eles acharem que, se os clubes não quiserem pagar esse policiamento, eles não vão deixar que hajam torcidas rivais ou, enfim, é uma interferência mesmo e de necessidade na questão de segurança pública, né, Lélio? Claro, precisa. Ali o policial, ele tá preparado para enfrentar uma massa popular, se houver necessidade. E ele está preparado para agir dessa maneira. E ali há certamente todo um procedimento que é trabalhado. Começou assim, vamos agir assim. Vamos assim, agora vamos assim. Porque o segurança privado, o que ele tem? Ele tem um colete identificando que ele é um segurança. Nada além disso. É verdade, Agora, verdade. O policial, não, ele tá armado, se precisar. Tem o cacetete, se precisar, ele tem o escudo, ele tem autoridade para agir conforme a necessidade e a gravidade dos acontecimentos. Então, por isso que eu perguntei para vocês se estiveram lá na arena, e eu repito, acabou o jogo, eu desliguei a televisão, eu não tinha visto nada daquilo. Se o choque tinha demorado a aparecer, e demorou, né? Porque ali era uma intervenção imediata e sem refrescar. Agora, dos males o menor também, né? O Atlético vai identificando vagabundo por vagabundo. Uhum. Será que pode falar assim ou o vagabundo vai me processar também? Acho que não, viu? Acho que não, né? Porque o lugar dele é lá no Chilindró. O lugar dele é no Chilindró. Que ele fez domingo lá, quebrando o estádio, mandando bomba e quase matando o Nuremberg aí, tem que estar na cadeia, pô. E ainda bem que a arena, pelo menos, ela tem essa estrutura das câmeras e ninguém vai escapar. O mais legal disso é que ninguém vai ficar impune dessa vez. Que ótima notícia. Ótima mesmo. Vini, mais alguma coisa de Atlético? É isso, o Atlético embarca agora para Curitiba, onde fica no hotel, concentrado para a partida de amanhã. Galo então enfrentando o Furacão, jogo atrasado da 19ª rodada. Estaremos na transmissão acompanhando tudo, Dimara. Nos encontramos então na transmissão amanhã, tá bom? Fechado.